A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a tia Vera está aqui de volta, né? Para contar uma história da Palavra de Deus para vocês. Uma história, a Palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, 100% verdadeira, né? E a nossa história hoje vai estar no Antigo Testamento, como vocês sabem, quem não sabe eu falo, né? A Bíblia é dividida em dois tempos, em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é onde que registra hoje a história que nós vamos contar. No livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos lá? Ainda é muita gente. Crianças, a Bíblia nos conta que o povo de Israel voltaram a pecar contra Deus. E por isso, crianças, Deus permitiu que eles caíssem na mão dos midianitas, um povo inimigo, né? E a Bíblia fala, criança, que os midianitas saqueavam a terra de Israel. O que é saquear? Roubava. Tudo que eles plantavam, eles roubavam trigo, cevada, para fazer pão, que a gente usa até hoje, né? Então eles usavam. A Bíblia fala, criança, que eles roubavam até ovelhas, vacas. Então o povo de Israel, criança, já estava até escondendo dos midianitas. A Bíblia fala que eles procuravam lugar seguro para esconder os seus trigos, até esconder eles mesmos, né? Fugindo dos midianitas. Criança, nós sabemos que os midianitas, eles estavam roubando o povo de Deus. Roubar, criança, é pecado, né? Tudo aquilo que nos separa de Deus é pecado. É como roubar, como mentir, como desobedecer uma ordem das nossas autoridades, nossos governantes. Tudo é pecado. Além de ser feio, né, criança? A criança desobediente acaba sendo feio. Nem só criança, mas também adulto, né? Quando desobedece, é feio, né? Então, criança, a Bíblia fala em Isaías 59, versículo 2, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, criança, o povo de Midian, que era o povo midianita, estava judiando muito do povo de Deus. E a Bíblia fala, criança, que eles ficaram sofrendo por 7 anos. Até, criança, que eles tomaram uma decisão. E a decisão que eles tomaram, criança, foi clamar a Deus, orar a Deus, né? Porque o povo de Israel, criança, conhecia o Deus Todo-Poderoso. Deus vive, ele sabe que o nosso Deus, ele é amor, ele cuida de mim, cuida de você, cuidava do povo de Israel. Então, eles conheciam a Deus. Então, eles resolveram orar ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor. A Bíblia fala que eles pediram socorro. Senhor, socorre nós não aguentamos mais tanto sofrimento. Criança, a Bíblia fala que Deus ouviu o povo de Israel e enviou um profeta e falou para eles que Deus estava com eles e que Deus ia livrar eles daquela servidão. E um dia, criança, tinha um homem chamado Gideão que ele estava malhando trigo lá no tanque de tirar suco da uva, né? E a Bíblia fala que ele estava escondendo trigo, crianças, do povo de Israel, ou dos midianitas. Ele estava escondendo trigo dos midianitas, né? Que ali não era lugar de malhar trigo, mas ele estava ali escondendo, né, dos midianitas. E aí, criança, o que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e saudou Gideão. E falou assim: Deus é contigo, homem valente, homem valoroso. Criança, Gideão olhou para o anjo e falou assim: como assim? Deus é comigo? Como que Deus é conosco? Se tudo isso está acontecendo conosco, por que Deus está permitindo essa bagunça? Os midianitas estão saqueando a nossa terra, estão roubando tudo que nós temos. Não tem condição nem de nós comer. Crianças, quantas vezes nós também falamos como o Gideão falou? Será que você fala, criança? Será que seu pai fala, sua mãe, o papai e a mamãe fala também?
Será que Deus está conosco? Por que está essa pandemia tão forte? Ah, por quê? Que as igrejas fecharam. Criança, eu quero dizer que Deus é conosco, né? Deus é amor, Deus é amoroso, Ele permitiu, porque Deus corrige todos, assim como Ele estava corrigindo o povo de Israel, porque eles tinham pecado contra Deus. Então, mas no tempo certo, crianças, Deus vai responder a nossa oração. Amém? E aí, crianças, Gideão estava conversando com o anjo. Depois ele falou assim: vai nessa tua força, Gideão, que eu vou te usar para libertar o meu povo das garras dos midianitas. Crianças, e aí Gideão, criança, falou: mas como o Senhor vai me usar? A minha família é a menor, a minha tribo é a menor da casa do meu pai, porque ele era da tribo, criança, de Israel, né? Então, criança, ele sentiu o menorzinho da casa do pai dele, a família mais insignificante. Mas Deus falou assim: pode ir, que eu que te ordeno. Pode ir, que eu serei contigo, diz o Senhor a Gideão. Crianças, aí Gideão tomou coragem, encheu de fé e falou: Senhor, se realmente é o Senhor fique aí, não vá embora, até que eu vá buscar uma oferta e trazer para o Senhor. Crianças, isso mesmo aconteceu. O anjo falou: pode ir, que eu não vou embora. O Gideão foi, buscou uma oferta para oferecer a Deus. E aí, crianças, Gideão foi lá, matou um animalzinho, né? Fez um pão e fez um caldo e levou para o anjo. Criança, eu quero falar para vocês que no Antigo Testamento, antes que Deus manifestasse o amor dele por mim, por você, como diz em São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam ovelha, cordeiro, ofereciam sacrifício a Deus, né? Então, criança, quando o anjo Gideão chegou com a oferta, o anjo falou assim: põe aí sobre a pedra. E aí, criança, ele colocou a oferta sobre a pedra, o anjo tocou com seu cajado, a pedra pegou fogo e consumiu a oferta de Gideão. Gideão ficou muito feliz, que quando isso acontecia, significava que Deus estava ouvindo a oração, ouvindo o sacrifício, recebendo o sacrifício. E Gideão foi embora feliz e o anjo foi embora para casa. E aí, criança, Gideão, criança, passou uns tempos, ele começou a juntar homens, reunir homens, criança, para ir à peleja, ir na batalha lá contra os midianitas, criança. E aí Gideão foi chamando homens, criança, foi chamando homens. E aí Gideão, criança, voltou a orar a Deus. E aí, crianças, a Bíblia fala que o povo de Midian, era muita gente, criança. A Bíblia fala, criança, que o povo de Midianita é como a areia do mar. Criança, você imagina? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, quantos grãos de arroz tem aqui? Para você sentar e contar. Será que você sabe? Contar tanto número que está aqui, esses grãos de arroz aqui dentro desse pote? Imagina, só para vocês terem uma noção. Você imagina, você já foi numa construção que tem um monte de areia? Já pensou você contar grão por grão? Quanto que não tem? Então, essa quantidade era o povo de midianitas. E a Bíblia fala que eles eram incontáveis, como gafanhotos. Então, Gideão começou a reunir o exército para ir à batalha, para batalhar contra os midianitas, criança. E Gideão foi chamando o homem da tribo de seu pai, né, das tribos de Israel, e foi chamando e juntando o homem. Até, criança, que Gideão juntou 32 mil homens. E aí ele sentiu que ele já estava preparado, né, para ir
Mas de repente, criança, bateu uma preocupação em Gideão e falou assim: Senhor, mas o exército dos midianitas são muito grande, né? Muito grande. E aí, criança, Gideão voltou a conversar com Deus e falou: Senhor, eu quero fazer mais uma prova com o Senhor. O Senhor me permite fazer uma prova com o Senhor? E aí ele foi lá e orou a Deus e falou: Senhor, ó, tá vendo esse novilho de lã? Criança, eu acho Gideão muito máximo. Essa história é muito linda, criança. Sabe por quê? Gideão tinha liberdade de conversar com o Papai do Céu, né? Ele sentia que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, era um amigo perfeito dele, que ele podia falar tudo o que ele queria. E assim também eu quero dizer para você, criança, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Gideão, é amoroso. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, você pode contar todos os seus segredinhos para Deus, todos os seus medos para Deus, que Ele não vai contar para ninguém. Ele vai te ajudar. Ou quando você estiver na escola, se você tiver medo de ficar doente, ou se você está doente, você pode pedir socorro para Deus. Como o povo de Israel pediu, né? Socorro, Senhor, não estou aguentando mais. E o Senhor ouviu, né? E enviou a providência. Então, criança, Gideão pegou um novelo de lã e falou assim: Senhor, tem esse novelo de lã aqui? Então, eu vou colocar ele lá fora, no sereno, né? Sereno, criança, que cai à noite, né? Não é uma chuva assim, uma neblina, vamos dizer, né? Eu quero que amanhã essa lã amanheça cheia de água, porém a terra seca. E assim foi. Ele colocou lá, né, criança, na terra e foi dormir. Ele falou assim: amanhã eu quero que amanheça a lã molhada e a terra seca. E aí, criança, a Bíblia fala que no outro dia ele foi lá ver a lã, pegou a lã e estava molhada. E ele torceu a lã. Criança, deu uma taça de água, a Bíblia fala, cheia de água. Aí, Gideão voltou a conversar com o Papai do Céu. Quem gosta de conversar com Deus aí? Nós temos que pegar o prazer de conversar com Deus, né, criança? E aí, criança, ele foi lá e falou novamente: Papai do Céu, não fique zangado comigo, não fica bravo comigo, mas eu quero que o Senhor faça comigo, eu faço com o Senhor mais uma prova, que amanhã a terra amanheça molhada e a lã seca. E ele foi dormir e assim aconteceu. Criança, e aí, mais uma vez, Gideão encheu de fé no seu coração. Falou: agora estou com Deus. Criança, e aí quando Deus olhou para aquele povo que Gideão tinha procurado, né? Tinha reunido aquele exército. Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, é muita gente. E aí, criança, Deus deu uma ordem para Gideão: Gideão, sobe no monte, sobe lá no alto e grite: todos os medrosos voltem para sua casa. E aí, criança, assim mesmo Gideão fez. Ele subiu lá no monte e gritou: povo de Israel, exército de Israel, aquele que tiver com medo, voltem para casa. Criança, ele só foi falando, sabe? E só foi deixando as suas espadas e de mansinho e foi embora. Foi embora, foi embora e foi embora e ficou ainda só 1000 anos, criança. E aí Deus falou com Gideão novamente: Gideão, ainda é muitos homens, ainda é muita gente. Gideão, espera aí. Sabe por que eu não vou deixar esse exército todo ir com você? Porque se vocês ir com esse povo todo, eles vão achar que foi eles que venceu a guerra. E eu não vou ser exaltado, claro, né, criança? Que o povo ia falar: foi eu que venci a guerra. E Deus quer, criança, que nós sentimos os cuidados de Deus. Deus quer, criança, que quando Ele faz uma coisa para nós vemos que é Ele, glorificar Ele, adorar Ele, ser grato a Ele, agradecer a Ele, né?
E Deus queria que aquele povo de Israel voltasse a louvar a Deus, que eles tinham esquecido, né, criança? E eles não estavam mais louvando a Deus, estavam louvando as estátuas, imagens, esculturas, essas coisas. Então, crianças, e isso aconteceu. Aí, Deus falou assim, sobe no monte novamente e fala. Tá vendo aquele rio? Né, criança? Fala para todos beber água. E aquele que eu disser que vai contigo, irá. Mas aquele que eu disser, volta para suas casas, eles vão voltar. Né? E assim, criança, Gideão obedecia tudo, criança. A partir do momento, criança, que Gideão ouviu a voz de Deus, lá debaixo do Calvário, né? Lá debaixo, lá onde que ele estava malhando o trigo. A partir daquele momento, Gideão só dava um passo na sua vida se ele ouvisse a voz de Deus e soubesse, tivesse certeza que Deus estava com ele. Então, todos os comandos que Deus dava para Gideão, ele obedecia. E assim aconteceu, crianças. Gideão, ele subiu no monte e falou com o povo, desça e beba água. E aí, criança, Deus falava só com Gideão. Gideão, observa, aqueles que tiverem bebendo água como cachorrinho, separa. E aqueles que estivessem levando a água com a mão, a boca, separa no outro canto, né, criança? E assim aconteceu. Gideão deu a ordem para eles descer para beber com água. E aí, criança, eles começaram a descer para beber com água, beber a água. E aí, criança, Gideão ficou só observando como que eles faziam. E aí, crianças, somente 300 homens que levou a água na boca com a mão. Os demais homens bebeu água como cachorrinho, perdendo a atenção, né? Porque o cachorrinho, como que ele bebe água, totalmente com a cara quase na água, né, crianças? Então, os outros homens, os 300 homens, levou a água com a mão e sempre com atenção para não acontecer as coisas, proteger do inimigo, né, criança? Então, crianças, aí Deus falou para Gideão, fala para eles voltar ir para casa. As pessoas que bebeu água como cachorrinho para ir embora para casa. E aí, criança, Gideão falou, voltem para casa. E aí, ficou somente 300 homens com Gideão. O resto foi embora para casa. E Deus falou, com esses 300 homens, Gideão, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. A vitória já é sua. E aí Gideão foi, criança. Aí ele estava acampado, né, criança, num lugar. E Deus falou com Gideão, Gideão, ó, a batalha já é ganha, já é sua. Mas eu vou te dar uma estratégia, né? E aí, crianças, Deus deu uma estratégia para Gideão. Falou assim, olha, você vai separar 3 grupos de 100, era 300, né? Você vai separar 3 grupos de 100 e vai ordenar eles. Você vai dar tocha nas mãos, né? E um cântaro, né? Para cada um. E eles vão te obedecer o que você falar. Crianças, e assim Gideão fez. E assim, criança, na noite, antes da guerra, Gideão, Deus falou para Gideão, Gideão, você sabe que a vitória é sua, mas você sobe lá, o povo de Midianita está acampado lá no vale. Vale, criança, é um lugar baixo e o povo de Israel estava no lugar mais alto, né? E ele falou assim, sobe lá com o seu companheiro e você vai olhar e vai ouvir algo lá, vai lá, crianças. E aí Gideão subiu e viu o povo midianita conversando, criança, que tiveram um sonho. E no sonho, criança, um contava o sonho, né? E o outro já interpretava. Ah, isso significa que Deus já deu a vitória para Gideão, né? Crianças, e isso
Gideão ficou mais animado ainda. E aí ele começou a separar o povo. Entregou a tocha na mão de cada homem, né? Entregou a tocha, entregou os cântaros, né? Nas mãos dos homens. E falou assim, olha, vocês prestem atenção. Preste atenção. Hora que eu falar, vocês vão me ouvir. Criança, e assim aconteceu. Chegou no dia da batalha, eles separaram de 100, né? 3 grupos de 100. E Gideão subiu também e começou e falou assim, a hora que eu falar, vocês vão obedecer o que eu falar. Crianças, e assim aconteceu. Gideão gritou lá de cima, espada de Deus, espada de Gideão. E aí eles começaram a quebrar o cântaro, criança, e acendeu a tocha. E aí, criança, era uma estratégia que Deus mandou eles fazer, né? E aí, crianças, os povo inimigo, criança, a Bíblia fala que os midianitas começaram e ouviu que eles eram uma multidão maior que eles. E eles começaram a fugir, criança, fugir. E a Bíblia fala, criança, que eles começaram a bater um no outro, a lutar um contra o outro, criança, os próprios inimigos. Crianças, e assim Gideão venceu aquela batalha. E assim, crianças, Deus deu a vitória para o povo de Deus mais uma vez. Crianças, aquela vitória foi muito grande e o nome do Senhor foi glorificado, né? E crianças, eu quero dizer também que nós também, Deus, a Bíblia fala que Deus deu-nos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a vitória que o Senhor Jesus deu, crianças, está escrito lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, para dar-nos vida, né, criança? Mas Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou e está vivo, né? E a Bíblia fala, criança, que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus receberão o direito de ser chamado filho de Deus. E eu quero fazer um convite para você, criança, que ainda não é crente. Você quer aceitar Jesus nesta noite, nesse dia, nesta manhã, não sei que hora que você está ouvindo essa história, né? Você quer aceitar Jesus? Se você quiser, criança, receber Jesus no seu coração, ora quando estiver assim, ó. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Você, criança, que já é crente, você precisa, Deus espera de você, Deus quer que você ora ao Senhor e segue os passos de Deus como Gideão seguiu, né? Ouvir sempre a voz de Deus, ouvir sempre a palavra de Deus e obedecer sempre a palavra de Deus, para que nós possamos, crianças, chegar, né? E a vida eterna, né? Ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Crianças, agora eu quero fazer uma oração juntamente com vocês, com a mamãe, com o papai, né? E que Deus venha abençoar. Não sei se você está com o papai, com a mamãe, com o tio, com a titia, eu não sei, né? Mas quem estiver aí ouvindo a historinha, vamos orar agora. Amém? Fala assim com a tia Vera. Papai do céu, em nome do Senhor Jesus, vem me abençoar nesta hora. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, me ajuda, me dê a fé, a liberdade que Gideão teve para falar com o Senhor, a coragem que Gideão teve, mesmo achando pequenininho, mas ele se encorajou, encheu de coragem e começou a ter o contato direto com o Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Amém. A paz do Senhor Jesus, fica com Deus e até a próxima.